Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje apresento uma resenha de um livro muito bacana que é Os Filhos de Égos, o Portal de Orion, publicado pela editora Silo Jovem. Logo após a vinheta. Quando a editora Silo Jovem publicou nas redes sociais o lançamento do livro Os Filhos de Égos, o Portal de Orion, eu fiquei muito intrigado com a capa e achei muito interessante com a ideia, com a vontade de estar lendo esse livro. Assim que possível, a editora nos enviou como forma de parceria. Desde então agradeço à editora Silo Jovem e desejo muito sucesso ao escritor Aldemir Alves, que fez todo o trabalho com esse livro, que eu achei muito bacana. No contexto geral, esse livro ele relata a história de dois adolescentes, que é o Alex e o Alexandre, que são dois irmãos. Eles moram num vilarejo lá no Alasca. Certo dia, um ancião, conhecido como Joaquim, aparece no vilarejo e, conversando com os pais desses garotos, dizem que eles têm que ir para um local chamado o Portal de Orion, porque eles pertencem a esse local, pois eles têm que ir para essa batalha, essa aventura. Os pais, de início, discordam, porque como que dois garotos vão poder sair da sua terra natal sem nenhum preparo para ir até o lugar? Mesmo esse ancião dizendo que eles deveriam estar indo para esse lugar, os pais ficam um pouco apreensivos e, lógico, com receio. Afinal, são duas crianças. Quando anoitece, nesse mesmo dia, a mãe dos garotos acaba pegando eles e saindo de casa pela madrugada, ou seja, uma forma de esconder os filhos. Mas nada adianta, porque logo esse ancião se encontra, o circo se fecha e simplesmente ela se vê na seguinte questão: se você vai levar os meus dois filhos para essa aventura, para essa batalha, para esse lugar, eu também vou. Óbvio que o pai também vai. Então, sendo assim, parte o ancião, os pais, as duas crianças para esse lugar. Chegando lá, nesse Portal de Orion, é um outro mundo, é uma outra terra, muita coisa vai mudar para aquelas pessoas que são pessoas humildes, que vivem numa casa comum, num lugar tranquilo. A capa por si própria, ela diz exatamente que eles vão enfrentar uma espécie de batalha. Então, conforme eu fui lendo, eu fui reparando que o autor, ele de certa forma, ele foi fazendo o quê? Ele foi trabalhando esses dois personagens que a princípio não tinha nada para ser guerreiros, só que na verdade, chegando nesse lugar, ele descobre que os pais dele, com quem eles vivem lá no Alasca, não são os pais deles de verdade. Eles foram adotados por alguma questão que eu não posso revelar para não passar spoiler. E lá eles descobrem de quem realmente eles pertencem, por que eles tiveram que ir para lá. A partir de então, uma batalha gigantesca começa e assim, o autor Aldemir, ele já lançou um livro conhecido como As Crônicas de Fëdor, que tem aqui no canal. Vou deixar o card para vocês conhecerem. E o autor ele escreve esse gênero, que é um gênero de épico, aquelas batalhas medievais e assim por diante. O diferencial desse livro, que eu achei, foi a forma que o autor trabalhou no desenvolvimento dos personagens, que a princípio são pessoas comuns, só que depois ele transforma todo esse cenário. O que eu achei que não foi tão bem elaborado foi o fato de ele abrasileirar, ou seja, ele colocar muitos nomes de pessoas aqui dentro com nomes comuns brasileiros, uma vez que o livro ele se passa numa época bem remota. Só que assim, eu acredito que o autor ele quis fazer essa brincadeira porque, ou seja, os amigos e os pais desses garotos, como os garotos que têm nomes comuns, Alex, Alexandre, são pessoas que têm nomes brasileiros. E ele faz com que assim, em alguns momentos tenham uns flashes que eles relembram do Brasil. A princípio eu não gostei tanto, mas isso não, em momento algum, ele vai interferir na história, porque o que realmente foi válido nesse livro foi todo o contexto da narrativa contida dentro do O Portal de Orion. O ponto super alto desse livro, um dos pontos na verdade que eu achei fantástico, foi a ideia que o autor ele relatou a mitologia grega, como também a mitologia nórdica, que é retratada na capa desse livro. Então assim, como que pode
uma mitologia grega com uma mitologia nórdica se encontrar. Como assim? Só que o autor ele soube realmente trabalhar e isso foi assim top do livro, que deixou o livro fantástico. Ele tirou todos aqueles pormenores e jogou o livro do pódio. Então assim, foi o que deixou o livro muito bacana. Logo no final do livro tem até uma parte que é bem emocionante, tem uma batalha gigantesca. Acredito que leitores que gostam desse gênero de fantasia vão se encantar principalmente com essa batalha, porque o autor desenvolveu assim os cenários épicos assim encantadores, dignos de grandes batalhas, e eu achei isso top, foi o máximo. Nas últimas páginas é possível perceber que vai ter continuação. Isso não é spoiler, porque já aparece aqui na lombada o livro 1, ou seja, o autor já está fazendo o livro 2, a continuação, que eu já estou ansioso. Para quem gosta desse gênero de fantasia, leitura épica, leitura nórdica, é um livro super indicado. Pois então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha do livro Os Filhos de Égos, o Portal de Orion, volume 1, publicado pela editora Silo Jovem. Abaixo eu vou deixar a resenha na íntegra, entre para vocês conhecerem, como também vou deixar o nosso site e nossas redes sociais. Curta, compartilha, dê um like e continue nos seguindo, pois tem sempre novos vídeos sendo postados aqui no canal. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo!